com o programa Ciência e Espiritualidade. E você que está em casa já sabe, participe, colabore com a divulgação da doutrina espírita participando do clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com o escritor Luiz Eduardo de Souza, que escreveu um livro sobre a fascinante história de Chico Xavier. Bom, Luiz, no bloco anterior a gente falou um pouquinho, né, da infância, né, e da questão de Chico virar um mito, né, mas ele já tinha uma certa aura, né, de curiosidade das pessoas, até pela possibilidade dele de se comunicar, né, com pessoas já falecidas, né. Então, como que você aborda esse ponto no livro das continuidades, das comunicações, psicografias? Sem dúvida, né? Você comentou no final do outro bloco sobre o fenômeno, né? E para mim, fenômeno é a palavra mais adequada para definir o Chico Xavier, né? Porque fenômeno é algo que a gente acha que é extraordinário, mas a gente não consegue compreender, sai da nossa normalidade. E em fenômeno, normalmente a gente divide Chico Xavier em duas partes, né? A primeira dela é o fenômeno mediúnico, né? Onde era algo também muito extraordinário, a capacidade que ele tinha de se comunicar com os espíritos, a capacidade que ele tinha de trazer as comunicações, os diferentes tipos de mediunidade que ele tinha, não só a psicografia, mas a psicofonia, mais a materialização que ele conseguiu fazer. Materialização, né? Todos os fenômenos que ele fazia, fenômenos físicos, né? Durante pelo menos um determinado tempo ele fez bastante, né? Então toda essa capacidade dele de fazer esse intercâmbio entre os dois planos, os 451 livros que ele psicografou em vida, que é uma coisa assim extraordinária, porque cada livro tem um estilo literário totalmente diferente, ele conseguia sintonizar espíritos de diferentes níveis intelectuais que transmitiam informações diferentes, né? Então, por conta disso, é algo que, quando a gente olha, é algo totalmente inexplicável e que chama a atenção de pessoas que gostam do espiritismo e de pessoas que não gostam do espiritismo, né? Todo mundo, até para um jornalista como eu, o primeiro atrativo na vida do Chico Xavier é o fenômeno. E eu comecei a escrever o livro achando que era isso mesmo, que ele era um médium extraordinário, que é o primeiro que a gente olhava assim claramente, tinha certeza que era uma comunicação de outro plano, que não poderia vir dele, não teria como, né? Que a razão não deixava a gente acreditar que uma pessoa pudesse trazer todo aquele conhecimento, mas que era uma obra dos espíritos, né? Só que escrevendo o livro eu tomei contato com um fenômeno muito maior, que é o fenômeno homem, né? Ser humano do Chico Xavier. Que aí eu sempre traço um paralelo dele. Porque se ele é muito forte na parte mediúnica, ou se ele trouxe uma obra maravilhosa, por outro lado, enquanto pessoa, ele trouxe uma série de ensinamentos, ele vivenciou todas as coisas que ele estava ali falando, né? E eu vejo assim, por incrível que pareça, hoje eu acho muito mais fácil ser um médium tão extraordinário quanto Chico Xavier foi, do que ser um ser humano tão extraordinário quanto Chico Xavier foi. Porque ele passou por todas as provações e nessa área me chama muito mais a atenção dele como fenômeno, porque uma coisa é você estudar e você discutir ele enquanto médium, mas enquanto pessoa a gente não consegue discutir, a gente não consegue falar, não, Chico Xavier, a gente pode em alguns momentos até questionar algumas obras dele, quem não é espírita, e falar, opa, tem alguma coisa aqui que é questionável, mas a vida dele... Esse questionamento, né, de alguns pontos que aparecem na obra, você não acredita que isso decorra da nossa própria falta de conhecimento? Eu acredito que sim, e o que eu acho mais interessante é que todos os questionamentos que vieram em cima das obras do Chico Xavier só fortaleceram essas obras, né? Eu acho que o grande episódio que tem na vida do Chico Xavier, que eu considero mais surreal, foi quando a família do escritor Humberto de Campos processou ele em 1944, cobrando direitos autorais sobre os livros que o Humberto de Campos tinha ditado ao Chico Xavier após o desencarne dele. Então, a família alegava, já que o Humberto de Campos está assinando as obras com Humberto de Campos e nós somos herdeiros dele, que venham os direitos autorais para a gente, né? E foi um processo que teve uma extensa cobertura da mídia, né? E basicamente os relatos que a gente tem da época, em particular a análise feita pela Academia Brasileira de Letras das obras de Chico Xavier, ela
é quase que difícil de acreditar, né? Por exemplo, Monteiro Lobato, que é um dos maiores escritores da história do Brasil, diz que se aquelas obras são de Chico Xavier, ele deve receber na Academia Brasileira de Letras tantas cadeiras quanto ele quiser, porque ele consegue imitar ou ele consegue reproduzir os estilos literários de diferentes autores de diferentes gêneros. Então ele é um gênio. Isso não sou eu que estou dizendo, foi Monteiro Lobato que falou. Então toda essa cobertura muitas vezes da mídia, todos esses questionamentos só reforçaram, né? Então esse processo, por exemplo, ele teve um resultado que é totalmente inacreditável, né? Então no final o próprio juiz, né, que não era espírita, ele basicamente afirmou que o estilo literário, que as obras ali elas têm todas as características ou todos os elementos da obra de Humberto de Campos. Então é bem possível dizer ou afirmar que seriam obras de Humberto de Campos, porém, como direito autoral, e ele julgou que o direito autoral extingue-se na morte ou no desencarne da pessoa, o que ela ditar depois de desencarnado não é passível de pagamento de direito autoral, e nessa o Chico Xavier acabou sendo absolvido, porque se ele fosse condenado ali, ele teria que pagar direito autoral de todos os livros para a família de Humberto de Campos, sendo que todo o direito autoral ele já tinha doado. Certo. Bom, no livro também você coloca 100 frases diferentes, né, que Chico citou, ou em sua vida, ou através de livros, né? Qual a sua ideia, né? Foi para abrir um pouquinho mais o campo filosófico sobre o que Chico deixava para nós? Sim, né? Mas eu vejo assim, por exemplo, eu tenho uma frase que eu até coloquei na capa do Homem que Falava com Espíritos, que toda vez quando eu estou numa situação que eu acho que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito, eu lembro dessa frase, que é: embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. Essa frase por si só, ela daria um livro, e na verdade assim, que poder de síntese maravilhoso que Emmanuel teve quando ditou essa frase para Chico Xavier, porque com essa frase você consegue ficar meditando sobre ela vários dias, né? Com certeza. E ela te traz uma força, né? Te traz uma certeza de que mesmo que você tenha errado, você vai ter uma nova oportunidade, você tem uma nova oportunidade a cada dia, né? Que a cada reencarnação a gente tem a bênção do esquecimento, justamente para poder fazer tudo diferente, começar de novo e ter um novo final, né? E que a gente não deve ficar se apegando a coisas do passado, né? Eu citei uma, tem tantas outras, né? Então eu vejo... São 100 frases, né? Ou e seja, é um material riquíssimo. O que eu acho maravilhoso é que as pessoas pegam, abrem a frase e falam: essa daqui foi para mim. Com certeza. A gente vai falar um pouquinho mais então, sobre as frases e também sobre os mentores espirituais no nosso próximo bloco.